News e aqui no Jornal Brasil Atual nós vamos conversar agora com Carlos Bocui, que é presidente do PROAM, Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental. Olá, muito bom dia, muito bem-vindo mais uma vez aqui ao Jornal Brasil Atual. Bocui, tudo bem com Bom você? dia, é um prazer estar conosco, com vocês de novo. Vamos Estou com o falar, áudio aqui muito atrapalhado. vamos ver se a gente consegue já acertar esse problema do áudio. E a gente vai falar com o Bocui sobre o início das tratativas, das reuniões que acontecem na COP27 nesse domingo. Começou lá no Egito a 27ª Convenção do Clima da Organização das Nações Unidas. E o Brasil participa dessa vez de uma maneira bem diferente, né, Carlos? A gente tem o governo oficial, que não é levado muito a sério pelas entidades ou pelo mundo afora, e tem a expectativa da participação do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, esse sim, em que todos os chefes de Estado, mais de 90 são esperados para essa COP, possam conversar e já estabelecer metas para o enfrentamento dos desafios da preservação do meio ambiente. Queria que você falasse sobre essa expectativa, para a gente começar. Bom, o que nós temos nesse momento é uma COP que é sediada no Egito, um país que é emblemático na África, por conta da sua liderança, e essa que ocorre de novo nessa versão da COP é que, no momento, nós temos um conflito geopolítico forte da Ucrânia, como todos sabem, e esses conflitos geopolíticos, não só com relação à Ucrânia, mas com relação a Taiwan, a sempre contraposição entre os Estados Unidos e China, isso leva a um certo mal-estar na negociação internacional. E o fato positivo é um pouco do que aconteceu no passado com os Estados Unidos na troca de comando entre Joe Biden e Donald Trump. O Brasil também passa por essa troca de comando e agora tem uma direção na área ecológica muito mais proativa com o governo Lula, e isso faz uma diferença muito grande, estimula muito a conferência. Então, a grande novidade dessa conferência é a volta do Brasil para o cenário climático, não é? E de uma forma mais positiva, porque até agora o Brasil, da gestão Bolsonaro, não só adotou uma ambição pequena com relação às mudanças climáticas, como não cumpriu o acordo no sentido de promover a proteção da Amazônia, que é a nossa grande lição de casa. E, além disso, em 2019, o governo Bolsonaro recusou-se a sediar a Conferência do Clima, que foi, naquela época, levada para o Chile, que teve problemas políticos, e, posteriormente, foi para Madrid, para a Espanha. Então, eu acho que essa versão da COP, ela traz esse elemento inovador, que é uma nova versão brasileira, o retorno do Brasil à discussão internacional do clima. A última conferência foi a realizada em Glasgow, na Escócia, não foi isso, Carlos? De lá Isso para mesmo. cá, a gente conseguiu ter algum avanço ou a situação tem se deteriorado da última conferência para esta? Infelizmente, eu acho que você usou a palavra correta. O clima tem se deteriorado, né, nos dois sentidos. Primeiro, porque a confusão geopolítica ocorreu desde a invasão da Ucrânia pela Rússia e depois, posteriormente, com outros conflitos que levaram a um acirramento entre as nações, de disputa por hegemonia, e isso acabou criando um clima muito pouco favorável às metas ambiciosas que se deveria ter. Principalmente aquilo que foi decidido em Glasgow, que seria a eliminação do metano, não é? Então, de Glasgow para Sharm el-Sheikh, muito pouco avanço foi obtido. Na verdade, a expectativa de sucesso dessa conferência, do ponto de vista geopolítico, é muito baixa por todos os países, inclusive pelas Nações Unidas, que afirmaram que esse processo de catalogação que vem fazendo o IPCC, o painel intergovernamental de mudanças climáticas, se transformou numa forma de catalogar os nossos fracassos, né? Quer dizer, o mundo de fato ele promete, mas ele não cumpre as metas prometidas para reduzir os gases de efeito estufa.
Bocoi, a gente está falando aqui sobre os impactos que vêm sendo colecionados, vêm sendo acumulados. E aí, eu tô lembrando aqui do chamado relógio do juízo final, que ele foi criado inicialmente para falar enfim, do risco do colapso atômico, né, do fim da humanidade por conta de bombas nucleares, mas que a natureza já vem dando os seus recados, e agora com esse conflito na Ucrânia, volta de novo esse temor, inclusive, da utilização de armas, artefatos nucleares. Esse tipo de assunto também pode estar colocado na pauta de negociações dessa COP27? Eu acho que essa questão geopolítica, conflituosa, da questão nuclear, da guerra da Ucrânia, do que isso traz em termos de ameaça para a humanidade, ela é uma questão subjacente, né? Porque o que se senta à mesa é, não é o que deveria ser. Nós deveríamos ter aquele multilateralismo colaborativo entre as nações, preocupadas em que se tenha um avanço civilizatório, que as metas elas sejam mais ambiciosas e se tenha esperança do cumprimento dessas metas. Mas o que nós temos, na verdade, é uma série de problemas, não só a ameaça nuclear, mas, por exemplo, a volta dos combustíveis fósseis na União Europeia. Agora, frente ao inverno e com os problemas com relação ao gasoduto de gás, que era fornecido pela Rússia, você tem um incremento maior do uso de combustíveis fósseis. Então, o que se tem, na verdade, nesse momento, é uma série de elementos negativos, não é? Justamente no momento em que o IPCC afirma que o mundo já aqueceu 1,15 graus. Né? Quer dizer, falta praticamente 0,35 para 1,5 da Conferência de Paris. E outro elemento também que é preocupante, falando aí do relógio do juízo final, é o fato de que não há muita expectativa de reversão desse quadro de aquecimento. E o fenômeno Laninha, que se instalou nos últimos anos, na verdade, ele realiza um resfriamento que pode ser acentuado por um El Ninho. Então, a gente passa por um momento de mascaramento da temperatura global por um efeito de resfriamento das águas do Oceano Pacífico. Né? Então, eu acho que esses elementos são importantes a considerar, sempre lembrando que a partir de 1,5 graus, as consequências para a humanidade são imprevisíveis, inclusive para a agricultura, enfim, para a questão da elevação das marés, não é? Dos processos de desertização. E esse momento de Sharm el-Sheikh, o Egito, à frente dessa liderança, ele traz essa realidade da proteção subsaariana, da proteção da África mais pobre, daquela que está abaixo do Saara e que será muito penalizada com relação, principalmente, à questão da agricultura, com o acirramento das mudanças climáticas. A gente está conversando com o Carlos Bocuí, que é presidente do PROAM, Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental. Com relação ao aquecimento global, Bocuí, o limite são 2 graus de aquecimento, a partir daí não há mais retorno. Queria que você falasse sobre essa data limite, ou essa marca limite. Na verdade, o Acordo de Paris estabeleceu 1,5 graus como seguro. Não é? O que significa isso? É que se o mundo aquecer 1,5 graus desde o período industrial, lá por volta do século XIX, nós estaríamos ainda numa faixa de segurança, com estabilidades, muita estabilidade, a gente percebe isso hoje, mas não numa fase catastrófica. Por exemplo, na perspectiva de você ainda poder controlar os efeitos sobre a agricultura. O índice de 2 graus de aquecimento levaria ao que eles chamam de uma instabilidade e uma imprevisibilidade para determinados setores, como o setor agrícola. Né? 2 graus, em média, mais quente para países tropicais como o Brasil seriam praticamente insustentáveis. Nós temos aí um dado, relatório que foi feito, um informe para o IPCC, que o Brasil promoveu, e que dá conta que o Brasil já aqueceu 1,5 graus. Isso é notado principalmente na região central e também na região da Caatinga, do Nordeste brasileiro.
E esse aquecimento do Brasil está impulsionando o nosso território para um processo de desertização, né? Então, pensar em 2 graus já é admitir um índice extremamente elevado para a segurança que se possa ter com relação à alteração do clima. Bocui, e com relação à expectativa da participação do ex-presidente Lula ou do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e as medidas de contenção ao desmatamento na Amazônia, em todos os biomas brasileiros que foram muito atacados durante essa gestão de Jair Bolsonaro, mesmo iniciando agora ou reduzindo drasticamente esses índices de desmatamento e de queimadas, quanto tempo para a gente conseguir colocar para o mundo uma melhoria efetiva da participação do Brasil na mitigação desses efeitos estufa ou do aquecimento global? Olha, uma coisa é aquilo que os países prometem, né? O que os países dizem que irão fazer. Fazer promessas é fácil, né? Mas construir políticas públicas para realmente diminuir os efeitos do aquecimento global é outra história. Então, o que acontece com o Brasil ao longo dos últimos anos, na gestão Bolsonaro, foi que o Brasil ele não implementou políticas públicas, não sinalizou como ele vai, de fato, cumprir as metas que propôs, né? E ainda propôs metas que estão acima do que o Brasil inicialmente propôs lá na Conferência de Paris. Então, a primeira lição do governo Lula é justamente construir, primeiro, todo o arcabouço de normatização que foi destruído pelo governo Bolsonaro. São mais de 1.000 alterações que foram feitas na área de decretos, a área que nós chamamos de infralegal, que fica a cargo do Poder Executivo. Ele pode alterar a normatização até como um ato administrativo comum, como uma portaria, não é? Então, tudo isso deve ser reconstruído para a gente ter um arcabouço necessário para a proteção dos biomas brasileiros. Por exemplo, para a fiscalização da Amazônia, né? Você tem que ter elementos como multas que foram retiradas, ou seja, o regramento que o Brasil tinha tem que ser reposicionado. Então, essa construção, que deverá ocorrer certamente nos primeiros dias do governo Lula, é uma questão que é muito importante agora nessa transição de governo. Isso tem que ficar absolutamente definido e claro que essa reconstrução ela tem que ocorrer, tá? A partir daí, você teria a possibilidade de consecução de políticas públicas para conter o desmatamento da Amazônia, o avanço da pecuária e da agricultura sobre o cerrado, não é? Conter os processos de desertização que estão ocorrendo, por exemplo, na Caatinga, não é? Então, essas questões todas que se remetem à necessidade de uma ação efetiva do Estado brasileiro, do governo brasileiro, isso tem que ser reconstruído no Brasil, né? Para que, de fato, se sinalize que as metas serão cumpridas, que não serão apenas promessas. Bocui, o presidente Lula, durante sua campanha, lembrou que era importante as pessoas terem a consciência que uma árvore de pé, economicamente, ela é muito mais viável do que uma árvore derrubada. Queria que você falasse do retorno da credibilidade do país com a eleição de Lula e o retorno também de investimentos estrangeiros como o Fundo Amazônia, a importância disso para a gente conseguir colocar de pé essas políticas públicas de preservação. Olha, eu acho que a primeira questão que deve ser colocada na comparação entre o governo Bolsonaro e o governo Lula é a sensibilidade para com a questão ambiental, né? Primeiro que você retira da base do governo o setor mais atrasado do agronegócio, que estava praticamente no comando do Brasil, né? Era isso que se via da base do governo Bolsonaro, é isso que se vê hoje nas manifestações que estão ocorrendo, muitas delas financiadas e operacionalizadas por setores ligados ao agronegócio mais refratário às mudanças positivas, não é? Então, esse elemento de transformação, ele tem que ocorrer para que o Brasil tenha realmente uma possibilidade de uma visão mais crítica com relação à proteção das florestas, não é? Não transformá-las em pastagens ou em áreas para agricultura somente como o governo Bolsonaro defendeu, pensava. Então, essa possibilidade
de que você tem um governo mais proativo, ela é inerente ao governo Lula, que tem a sua base voltada aos movimentos sociais, voltada à agroecologia, e isso garante ao novo governo brasileiro, um respaldo internacional muito positivo. Vou citar aqui alguns países: França, Dinamarca, Alemanha, Estados Unidos, Inglaterra. Então, esses países têm se posicionado já, eu diria, de uma forma esperançosa nessa troca de governo do Brasil, né? E isso faz com que o Brasil não só tenha mais credibilidade para transitar internacionalmente, mas isso não vai livrar o Brasil da sua grande lição de casa, que é fazer uma política ambiental e fazer uma política climática interna robusta. Só isso vai dar ao Brasil o devido trânsito internacional, como o Brasil tinha, o crédito que o Brasil tinha como protagonista internacional. Agradecer a participação de Carlos Bocuí, que é presidente do PROAN, Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, falando aqui com os ouvintes e com as ouvintes do Jornal Brasil Atual sobre a expectativa do início das negociações, das conversas que acontecem no Egito, início da COP27. Bocuí, muito obrigado pela tua participação, um abraço para você, a gente continua em contato e fazendo mais avaliações dessas discussões que começaram ontem no Egito. Forte abraço para ti. Eu que agradeço. Bom dia. Conversamos com Carlos Bocuí, aqui no Jornal Brasil Atual. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.